dia. Pode sentar, por gentileza. Muito obrigado. Pode sentar. Essa palavra que a gente tem, eu costumo dizer que eu não prego a palavra apenas, mas me importa bastante a sequência do que Deus fala conosco, né? Eu acredito que esse corpo, que é a igreja, e a maneira como Deus trata, trabalha, dirige, conduz, direciona este corpo, ela não é por acaso. Por isso a importância de nós estarmos atentos, né, e acompanhando. A gente teve uma palavra ainda no começo de março, que eu não me lembro se a bispa trouxe na igreja também, mas eu lembro que na reunião, aquela reunião da queima dos pedidos, quando todos os líderes vieram, isso foi algo muito, muito forte, né? Que volta e meia a gente se pega percebendo isso, detectando que é o que está acontecendo, que a gente precisa ter uma atenção especial com a nuvem se movendo. E só falar o que significa essa nuvem se movendo. É a maneira como Deus está dirigindo. Tem coisas que, por exemplo, nós tivemos uma atitude de fé, uma atitude diligente o ano passado. E que a nuvem já se moveu e está exigindo de nós uma outra atitude. E o que eu quero dizer? Aquela mesma atitude já não é o que Deus espera. Ele espera a próxima atitude. Às vezes a próxima atitude ela é mais difícil que a anterior, às vezes ela é mais sacrificial, às vezes ela é diferente apenas, né? Porque eu também me preocupo muito em não condicionar a palavra a algumas coisas que não são da palavra, né? O que a bispa falou ainda aqui no domingo, tem muita religiosidade, às vezes, na palavra. Às vezes a gente ouve um versículo, por exemplo, talvez você venha de outros lugares, outras igrejas, outras denominações, e todas as vezes que você ouve um determinado versículo, você se remete ao que você aprendeu lá atrás. Você se volta para aquele entendimento que você teve lá atrás. Aquilo que levou você a pensar daquela maneira. E é isso que quer dizer a nuvem. Tem coisas, pode ter funcionado ou não, eu não estou falando de igreja, estou falando às vezes até daqui. Vários estavam aqui o ano passado e tiveram atitudes de fé, tiveram um comportamento de fé, tiveram uma postura de fé. E de repente só mantiveram aquela mesma postura. Mas não tem atitude que agora a palavra, né? É isso que eu quero de você, meu filho. É isso que está sendo exigido. É isso que está sendo agora requerido de você. Por quê que eu estou dizendo isso? Por conta dessa sequência. Eu não acredito que é uma palavra de um dia. Quando eu escuto os testemunhos, quando eu vejo o que Deus está fazendo na vida das pessoas, eu vejo gente que está ligada, gente que está antenada. Eu sei o que Deus está falando, eu sei para onde, eu sei como, eu sei de que maneira Deus está conduzindo, trabalhando, e eu estou acompanhando isso. A nuvem lá no templo de Israel, no arraial de Israel, como diz a Bíblia, era a direção, né? Era o leme de Deus para aquele povo. Quando a nuvem saía de um lugar e ia para outro, o povo tinha que acompanhar a nuvem. Então eles não sabiam, não tinha, ninguém anunciava antes, a nuvem vai se mudar. Não, a nuvem se mudava e eles tinham que acompanhar. E eles acompanharem a nuvem era a garantia deles de que tudo aquilo que eles tinham de Deus, eles continuariam tendo. Eu vejo que às vezes tem gente que perde esse time, né? A palavra fala uma coisa, mas a pessoa ainda está na anterior. Ou ela ainda tem aquela insegurança
de se prender a uma ou a outra palavra que tem mais a ver com aquelas frases de efeito. Ah, aquela palavra eu me peguei. Ah, aquele dia eu me peguei. Amém, pegou, tem que pegar mesmo. Mas aquele dia é para aquele dia. Aquela palavra foi para aquele dia. Para hoje é a palavra de hoje. Para hoje é o que Deus está falando hoje. E não apenas uma área da sua vida, que é o que a gente trata, mas se volta nesse horário para essa área que é a vida financeira, mas todas as áreas da sua vida precisam desse cuidado, de você acompanhar essa sequência, de você estar inteirado, porque quando você viver coisas, a palavra já vai ter te orientado ao que fazer. Opa, eu já sei, Deus falou comigo hoje, eu já tenho uma direção, eu já tenho uma posição de Deus. E nada melhor do que a gente ter uma posição de Deus, para ter um tom de fé correto, para ter uma atitude de fé correta, para ter uma postura. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que estar atento são essas mensagens que Deus coloca como se fosse um slogan na igreja, né? Sabe, essas palavras que são repetidas continuamente, aquelas mensagens que é como, eu vejo assim, eu vejo como se Deus ele pendurasse algumas placas por um tempo. Ó, agora é isso aqui, a gente precisa estar atento a isso. Então, duas coisas que nós temos ouvido muito por esses dias. Primeira delas, Deus tem nos lembrado, vamos ver quem lembra, quem está craque. O que Deus tem nos lembrado? Que é algo que já foi falado muito, que é algo certo, é algo que está em quase todo lugar da igreja, mas que Deus tem lembrado, Deus fez questão de colocar em caixa alta. O que Deus tem nos lembrado, deixado claro? Trouxe de volta apenas. Eu te ajudo, algo desse ano. O que Deus tem nos lembrado ultimamente? Muito, batido. Nas últimas 2, 3 semanas. Ninguém, gente? É algo que a igreja tem muito forte. Todo ano a igreja trabalha muito isso. O que Deus tem lembrado? Que é para estar claro e fresco na nossa mente. Vou te dar uma dica, termina com profética. A palavra profética. Porque, espera aí, eu não sei se você se lembra, que eu estou vendo que todo mundo estava por aqui nessa época, mas nunca nós tivemos uma palavra com tantas bênçãos na mesma palavra profética como esse ano. É ou não é verdade? Quem lembra disso? Bênção da profundeza, bênção dos altos céus, bênçãos que vêm e superam as dos antepassados, bênçãos das fontes, bênçãos, é bênção. E por que Deus tem trazido isso? Eu não tenho a cabeça, a minha mentalidade, isso eu falo como fiel, não é nem como sacerdote, tá? Isso é como fiel, isso é como ovelha, não como sacerdote. Mas eu não penso, a bispa agora está falando isso, agora ela está trazendo tal mensagem. Não, eu penso assim, Deus está trabalhando isso, Deus não está colocando isso agora, está trazendo isso de volta, né? Não é que está trazendo de volta, a gente repete todo dia, mas da maneira que foi colocada, desde aquela sexta-feira. Olha a palavra profética, é bênção, 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 bênção de cima, bênção de baixo, bênção que vem, bênção que rompe, depois irrompe, a bênção que bate no muro, mas não se dá por satisfeita, não para, não desiste, vai lá e supera, ultrapassa, como está escrito que foi o caso de José, que ele é árvore frutífera, cujos galhos, eles ultrapassam as barreiras. Espera aí, Deus não está trazendo isso por acaso, é aí que eu preciso acompanhar a nuvem. Olha a palavra que a gente tem nessas 2 últimas semanas, essa aqui eu sei que você sabe, né? Que é aquela mesma coisa que a gente tem no chuveiro, eu já te ajudei. Nós somos o povo do quê? O povo da resistência. Não a do chuveiro, né? Nós somos o povo da resistência firme.
Que resistência que é essa? Eu não me submeto a tudo que está vindo aí de internet, de televisão, das pessoas que estão ao meu redor. Porque eu tenho falado muito isso, até o ano passado, que estava tudo no começo, se usava muita expressão, você conhece alguém? Tá? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Então, muita gente não conhecia alguém que estava doente, que tinha morrido, alguém próximo. Hoje todo mundo conhece alguém. Ou já pegou a doença, ou perdeu alguém próximo, ou conhece alguém que está muito mal. E aí? Vai se render a isso ou vai se render à palavra? É aí que vem a resistência. Ninguém está dizendo que não estão acontecendo coisas que são ruins. Está acontecendo muitas coisas que são ruins, terríveis, na verdade. Mas nós não somos o povo que se submete, que se sujeita às coisas. Nós somos o povo da resistência, por quê? Porque nós temos algo de Deus, e com o que Deus nos dá, com o que Deus fala, com a palavra de Deus, nós resistimos. Não me submeto a isso. Não me sujeito a isso. Eu não me rendo a isso, não, eu resisto. Ah, mas você sabe, eu resisto. Eu rejeito essa palavra. Algo muito forte que a gente ouviu esses dias, isso tem que ser uma prática, isso tem que ser uma constante na sua vida. A palavra profética para você tem que ser a que sai da tua boca. A semana retrasada a gente ouviu uma palavra, aparta a tua língua do mal. Quer dizer, tem gente que está comendo muito fruto, que está servindo para si próprio. Ah, é difícil, não vai dar, está ruim, vai ficar desse... Para! Mas é a realidade, faça a tua realidade. Resista à maioria, resista às pessoas. E não é resistir, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, sangue, não é contra corpos. A nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra as hostes espirituais, os principados, a nossa luta. Esses dias ainda a gente teve essa palavra. Nós vivemos um tempo de principados. É incrível. Às vezes você vê algumas coisas assim, você vê gente se unindo, falando coisas que dá a impressão que ou essas pessoas elas são completamente alienadas, ou realmente elas estão anestesiadas mentalmente e nós estamos muito, mas muito elevados. Eu fico com a segunda parte. E eu não digo eu digo o povo de Deus, que olha algumas coisas, que ouve algumas coisas e fala, não é possível que alguém pensa, que alguém vê desse jeito a situação, a vida, agora está tudo perdido. Não. Então, a tua boca tem que ser a maior fonte de bênção, a maior fonte de conquistas, a maior fonte de vida, a maior fonte de vigor da tua vida. A tua boca tem que ser. Não é só o que sai do altar. O que sai do altar que fala de bênção, de vitória, já tem que chegar concordando com o que você está falando, com o que você está declarando, com o que você está chamando à existência. Porque foi assim que Deus ensinou o Abrão a viver as coisas antes, por ele se ver aquilo e usar exemplos do que ele queria, mas não tinha, exemplos visuais, exemplos sonoros do que ele queria. Foi assim ou não foi? Qual foi o primeiro exemplo que Deus deu para Abrão? Quando ele estava ali, imagina aquela cena, daquela pessoa prostrada, desanimada, daquela pessoa entregue, daquela pessoa já eu imagino Abrão, ele alterando a rota da vida dele ali. Sabe, aquele homem velho, que tinha mudado completamente a sua vida, e a gente passa por esse processo. Ele tinha mudado a vida dele por conta de uma palavra de Deus.
E a vida dele não ia mal. A vida dele ia muito bem. E ali o Abrão, ainda Abrão, ele já tinha descoberto uma coisa. Não é o dinheiro, não são os bens o que me move. Eu vivo e eu já aprendi a viver por algo maior do que isso. Porque quando a gente vai lá, para aquela passagem de Gênesis 15, o Senhor fala assim, não tenha medo, né? Grande será o quê? A tua recompensa. Está aqui, ó. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Depois, o 2. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Aqui a gente já vê um homem desprendido, porque assim não é... Eu não quero algo. Não quero ser, por exemplo, como foi o Jó, o homem mais rico aqui do Oriente, para mim. Ou seja, o Senhor vai me dar tudo isso para eu deixar para alguém que não tem ligação comigo, que não é meu descendente? Não faz sentido, não é para isso que eu estou vivendo. Abrão é como se ele dissesse, não é o dinheiro que eu persigo, não é a riqueza que eu persigo. Ele foi rico ou não foi? Foi ou não foi? Extremamente. E aqui tem uma direção para a nossa vida financeira. Eu já falei isso aqui em outras palavras, mas tem gente que o dinheiro foge dele porque ele busca o dinheiro. Porque o dinheiro é o alvo, é o foco. O dinheiro, a pessoa traçou, colocou aquele xizinho no final como destino. E a gente vê na Bíblia que aqueles que buscaram o dinheiro não tiveram. Eles sempre ficavam naquela busca constante, permanente, mas que não dava em nada. Duas pessoas que nos dão exemplos de que você não pode ter na sua vida, na sua frente, essa perseguição por dinheiro, e que foram extremamente, mas extremamente bem-sucedidas. E quando eu falo bem-sucedido, não é que teve uma vida abastada, foi rico, próspero, gente que hoje seria multimilionária, bilionária. Abraão e Salomão. Veja que os dois, quando tiveram a oportunidade, Senhor, obrigado, eu quero, é isso mesmo. Não é isso que eu estou, o meu foco não é esse. E o dinheiro, acredite, não pode ser o teu foco. Eu vejo que tem gente na igreja que o foco é o dinheiro. Se o teu foco é o dinheiro, diga dinheiro, não é propósito. Dinheiro é ferramenta, gente. Está entendendo ou não? Dinheiro é ferramenta. Você não pode se focar na ferramenta, você tem que se focar no propósito. Você tem que se focar na obra. Você tem que se focar no destino que Deus tem para você. Então, para você chegar no lugar, você não se foca no carro, você se foca no caminho. É ou não é? Porque é o caminho que vai te levar. Mas e o carro? Se o carro quebrar, você não pode pegar outro carro? Pode ou não pode? Você está indo na rodovia, teu carro quebra, dá um problema. Você não tem como chegar mais? Tem, vai lá, pega outro carro, aluga, pega um ônibus, vai. Mas se a estrada ela estiver fechada, aí não tem como você chegar. É ou não é verdade? Esse é o problema. Quando a pessoa está focada no dinheiro, ela não está focada num propósito de vida. Ela ainda não bebeu o Espírito do Senhor. Porque Deus não tem para alguém um propósito de dinheiro. Deus tem o dinheiro e usa, e muito Ele usa o dinheiro como ferramenta para propósitos. E a bispa já falou sobre isso aqui. Alguns têm chamado para serem sacerdotes, outros têm chamado para serem reis. Quando uma pessoa se foca no dinheiro, ela não está em nenhum desses dois propósitos.
É igual fez o Geazi, lembra do Geazi? Vou correr atrás desse arameu para ver se eu consigo, se eu ganho, se eu pego alguma coisa. Aquilo não era para ele, não naquele momento. O Eliseu deixou claro isso para ele. Não era a hora, não era o momento, né, de você ir atrás de prata, roupas, ouro, olivais, servos e servas. Não era a hora. Quer dizer, ele deixou claro, você viveria, você teria, e provavelmente você viveria muito mais do que isso que você pegou, muito mais até do que hoje você é capaz de desejar. Mas não era a hora. E qual é a hora? A hora da gente ter um propósito bem definido. A hora de sair de dentro de nós, né, uma atitude de fé. Uma atitude de quem está ligado em Deus, de quem está comendo espiritualmente a palavra, de quem está bebendo do Espírito, de quem não está distraído, inclusive pensando, focando, perseguindo o dinheiro. E eu não estou falando para você de opinião minha, eu te mostro o próprio Abraão. Não, Senhor, minha recompensa não é isso, tal. Eu estou focado no filho. Por quê? O filho cumpriria o propósito dele de transmitir o ensinamento, os mandamentos, né, o estilo de vida, os preceitos e a maneira como Deus, aquele Deus que ele encontrou, tinha ensinado para ele. Então não é dinheiro que eu estou aqui para viver. Eu quero passar para frente, fazer uma geração. Eu quero ser o pai de um povo, como o Senhor me disse. E ele viveu aquilo. Só que, mesmo vivendo aquilo, ele teve muito dinheiro. Mas ele teve muito dinheiro. O Abraão foi um homem que, onde ele passava, os reis queriam vamos fazer uma parceria aí, vamos fazer uma aliança. Veja você o Abraão, e a gente precisa ter essa fé que nos leva a esse desprendimento. Tem gente que você vê que ela sempre está com a antena dela ligada para dinheiro. E não como ela deveria. Está com a antena ligada para estar no lugar certo, para fazer a coisa certa, para ter a atitude certa, para ter a postura certa, postura de fé, a postura que agrade a Deus. Tem gente que não, você vê, a pessoa vê dinheiro e quem vive atrás de dinheiro é enganado constantemente por aquilo que o dinheiro consegue pagar. E isso tem muito a ver com imagem. Tanto que a quantidade de pessoas que eu já conheci e conheço, né, que lutam para manter uma imagem, para passar uma ostentação para frente, sabe? Aquela ostentação, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para se vender. Vender o seu trabalho, vender experiência, vender expertise, enfim. Porque sabe que quem busca isso se convence pela imagem. E esse não é o nosso caso. A gente precisa ser outra palavra que a gente está ouvindo muito. E essa foi a palavra que eu quis repetir, trazer hoje de novo, porque essa é uma palavra que ela tem que conduzir na nossa vida essa semana. Não é à toa, desde domingo, a gente vê, não foi literalmente os versículos que foram lidos, mas Deus não está trazendo isso à toa. Isso aqui é uma palavra que a gente sabe, é palavra de dezembro. Palavra de dezembro. E para mim, depois que a gente teve aquela mensagem de que para cada mês é um fruto, eu acredito muito que quem tem tomado posse, está tomando posse dessa palavra, que é 2 Crônicas 20:20, está comendo, está se fartando, está se saciando e se preenchendo do fruto que o Senhor tem para nós esse mês de abril. Que é aquela palavra que diz assim, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor. E tenham fé nos profetas, aí eu trago para você tudo o que eu falei até agora. A sequência, o alimento que Deus tem para nós,
a observância importantíssima de que para onde está indo a nuvem do Senhor, a nossa nuvem, para onde que Deus está, o que Deus está me fazendo olhar, o que Deus está me fazendo observar, o que Deus está me fazendo refletir, o que Deus está me fazendo agora entender. E para a vida financeira hoje, essa é uma coisa que você tem que ficar claro para você. Não é perseguir o dinheiro. Não é estar preso, apegado. Não é estar aí aficionado em dinheiro. Não, não, não. Tem gente que o dinheiro passa na mão dela. E não é pouco. E não fica. Ela tem oportunidade, ela tem condição, ela tem a colocação, ela tem aquilo como uma chance, uma entrada, mas não fica na mão dela. Por quê? Porque ela não entendeu o propósito dela ainda. Ela não passa nos testes. Quando ela pode dar a Deus uma prova, eu creio, eu tenho fé no Senhor. Não, eu não estou preso a isso. Eu não estou preso, a minha vida não é definida. Eu não sou definido. Eu não sou formado e nem deformado pelo momento. Eu tenho fé. E quem falou isso aqui? Josafá. O Josafá, eu falei ontem ainda, quando a gente lê esses versículos primeiros, está aqui, depois disso, 21, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Veja bem, entraram em guerra contra ele, para destruir ele, para atacar ele, né? Ou seja, nós vamos te derrotar. Então, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, quer dizer, agora estou sabendo. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Aí aqui, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o seu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Até aqui, na oração dele, no clamor, na intercessão pública, você vê que ele não falou do problema dele. Você vê que ele não falou da situação dele. Ele não falou da aflição dele, do desespero dele. E não é pouco a mensagem que tem aqui. Primeiro, quando esse homem foi avisado, estão ali já quase aqui, já 3 exércitos vindo lutar contra você, lutar contra o teu povo, lutar contra o teu reino. O Josafá, a primeira decisão que ele tomou foi jejuar, consultar ao Senhor. E ontem eu falei uma coisa ainda, e eu quero que você pense sobre isso no que você está vivendo. Porque às vezes a gente se engana quando fala, quando pensa. O momento faz a pessoa. Não, o momento revela a pessoa.
E os piores momentos são aqueles que mais nos revelam. Porque são aqueles que a gente não se preparou para aquilo, não treinou para aquilo, não treinou para aquele momento, né? Mas a gente treina de fato na vida todos os dias. É o que você faz todos os dias, o treinamento verdadeiro da vida. Está entendendo? Então, se você ouve a palavra, se você lê a Bíblia, se você é uma pessoa de oração e vem uma situação que você não esperava, o que tem dentro de você? O resultado daquilo que você leu na Bíblia. Tem o resultado daquilo que você orou, da intimidade, da comunhão. Tem o resultado do que você ouviu. Tem o resultado do que você falou, declarou, do que você está falando. Esse é o treinamento. Aí o Josafá ouviu, o que ele fez? A gente vê a história dos reis de Israel, quantos reis que quando tinham uma notícia como essa aqui, eles iam, corriam, vou fazer uma aliança, deixa eu falar com o povo vizinho, olha, vê quanto que eu tenho de prata aí, para eu oferecer, para eu comprar apoio, manda contar, faz um censo aí rápido, me traz um relatório de quantos soldados eu tenho. Foi isso que a gente vê? Não. O momento, diga o momento, diga o problema, diga a pressão, revela quem você é. Você quer uma evolução muito bacana que as pessoas têm? Quantas pessoas que no começo do relacionamento, namoro, casamento, você vê que elas discutiam por tudo. Sabe aquele casal que discute até por conta da toalha molhada em cima da cama? Eu sei que tem mulher que está me assistindo agora e vai falar, isso não é pouco. Não estou dizendo que nem é pouco, nem que é muito, tá? Eu sei que tem um negocinho na mente, né, de algumas mulheres que, assim, parece que aquela água da toalha que vai transferir para a cama é um negócio assim, é pior do que o coronavírus, né? Porque aquilo ali é motivo, assim, motivo de lockdown quase, né? E olha que às vezes acontece um lockdown dentro de casa, né? A pessoa e isolamento social é para isso tudo. Então, eu sei, mas, né, cada um sabe a sua organização, né, até onde vai a sua exigência. Porém, você quer ver uma mudança bacana é essa. Às vezes tinham casais que por tudo, qualquer coisa discutia. Era uma divergência, às vezes uma coisa que assistia, um filme, um horário, um atraso, a toalha na cama, aquela conta, o que comprou, o que não compra, enfim, tudo. Por quê tanta discussão? Por que tanta divergência, tanto bate-boca? Por que ofensas assim trocadas tanto? Não é aquilo que fazia a pessoa, aquilo só revelava. É a mesma coisa que aconteceu com Josafá, só numa outra proporção. Aí a pessoa foi ouvindo a palavra, ela foi vendo que isso não vale a pena. Sabe, tem coisa que você sabe, não adianta discutir, brigar, me perder, me acabar, ficar mal, passar dias mal, por coisa, qualquer coisa. Não se prenda à questão da toalha, não. Então, aí a pessoa foi crescendo. Ela foi se envolvendo mesmo com o que vale a pena. A palavra. Foi vendo que tem coisas na vida que a gente não muda sendo a mesma pessoa. A gente muda mudando dentro. Então, eu mudo dentro e eu fico tão bem dentro, eu supero isso dentro. Quando acontecer isso e de fora tentar me afetar, não me afeta mais, porque eu já mudei. Então, esse poder que a gente tem dentro, principalmente quando esse poder veio de Deus, pela palavra, pela unção que a gente recebe quando a gente ora, busca, clama, acredita, isso contagia. Isso emana, isso toma o ambiente. Isso altera a presença que tem naquele ambiente e as pessoas que estão ali, que não têm a mesma força, também serão alteradas, querendo elas ou não.
Então, por exemplo, você que busca pela sua família algumas coisas, mas não tem jeito, concentre-se, foque-se na sua mudança. Comece não sendo mais, trabalhando para não ser afetado pelo ambiente, pelas pessoas, mesmo que seja teu cônjuge, teu pai, tua mãe, teu filho, pessoas de família. E se encha da palavra. Não, eu vou viver a palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou agora me envolver com a palavra. Daqui a pouco você vai ver mudança, que é o que a gente vê no Josafá. Quando aconteceu, só foi revelado o que estava onde, gente? Dentro de quem? Do Josafá. Josafá não ficou aquele homem espiritual naquela hora. Não, ele já era. Então tem coisas que hoje estão como estão na sua vida, porque você é aquilo. É igual um dia que eu preguei, uma dos cultos que eu fiz aqui na Casa Firme, às 9, que mais me trouxe retorno, foi quando eu falei do filho pródigo, das pessoas que antecipam as coisas, como ele fez. Compra coisa que não é para comprar agora, faz dívida que não é para fazer, por coisas que não tem que ter agora, não é o momento, não é a ocasião. E a quantidade de pessoas que se identificou com aquilo, e que veio, que buscou e tal, mandou mensagem, às vezes me abordava, olha isso aqui, eu falei, então. Mas, assim como ele, toda vez que a gente antecipa aquilo que não é para aquele tempo, pode ser algo muito bom, de todos os pontos de vista. Se pegar dinheiro na mão, se antecipar uma herança. Mas ali, no caso dele, está provado. A bênção, aquilo que para a gente é bênção, mas antes da hora não é bênção. Você está entendendo? Tem coisa na tua vida que você viver antes da hora pode ser algo muito bom. Por exemplo, pegar dinheiro é ruim, gente? Pegar dinheiro na mão é ruim? Se for ruim para você, então pode passar para mim que não é ruim. Né? Não vou ficar com seu dinheiro, não. Põe na arca tudo. Pegar dinheiro na mão, receber algo, é muito bom. Claro que é bom. Mas tem coisa que você pegar antes da hora, pegar antes do tempo que é para você, não é bom, não é bênção. Tem gente, por exemplo, que não está preparada para receber algumas coisas hoje. Tem gente que não está preparada. Está pedindo, está clamando, está querendo muito. Mas Deus é tão bom que Ele não faz. Que Ele sabe, não é para agora. Porque tem gente que ainda não está vendo a nuvem, nem sabe onde ela está, deixa eu ver para onde ela está. Cadê a nuvem? Está perdida, está indo de um lado para outro, está sendo conduzida por qualquer um, não está sendo conduzida pela palavra. Então tem gente que passa um tempo maior em algumas coisas porque está desorientada. Aí vem um problema, revela o que está dentro dela. E o que ela tem que fazer? Ela tem que parar, olhar, ouvir. Ela tem que parar e perceber. Deixa eu ver o que está saindo de mim. Pergunta agora. Repita comigo. O que está saindo de mim? O que está saindo de você pelo que você está vivendo? Aí tem gente que fala assim, não, mas eu tinha que ficar... Isso, por que você ficou do jeito que você ficou? Por que você reagiu? Por que você buscou o que você buscou? Por conta desse problema. É igual uma pessoa. Tem um caso que mexeu muito comigo do ano passado para esse ano. E isso é uma prova de que quando uma pessoa ela usa a fé, a vida dela vai mesmo. Porque às vezes Deus só está esperando isso. Usa a fé que eu vou responder. Usa a fé. Tinha uma pessoa que ela estava numa vida amarrada. Amarrada assim, de faltar as coisas dentro de casa. Mas um dos motivos do porquê que faltava. Uma pessoa tal, tinha uma situação com o ex,
marido. E a cabeça, a mentalidade e, claro, a fé dela, ela dependia do que aquele homem dava a ela, ajudava ela. Então, quando o homem já falava com ela, esse mês não vou conseguir te ajudar, esse mês eu não vou conseguir depositar X, porque eu tive um problema, eu vou conseguir ajudar você só com tanto. Ela já sofria desde lá, como é que eu vou fazer? E agora? Meu Deus, não vou ter condições, não tenho como, não tenho dinheiro, não tenho, vai faltar as coisas. O que acontecia? Faltavam as coisas, ela ficava sem condição, não conseguia às vezes pagar a conta de água, de luz, de energia e tal. E aí, um dia ela veio falar tal, eu falei, mas por que você vive assim? Não, porque não dá, eu não tenho, não consigo, tenho que cuidar de criança, não posso sair, não posso fazer tal. Falei, isso é seu. Isso é o que você crê. Você está passando necessidade porque você tem com você que essa é a única opção que você tem de vida. Não, mas é... Eu falei, você está me provando isso. Você está dizendo... Ela, não, mas é a única. Não, mas é isso. Eu falei, você está me dizendo isso. Eu falei, só que eu me nego a acreditar no que você está falando do ponto de vista geral. Eu não vejo assim a sua vida. Mas você vê. Falei, se você continuar vendo assim a sua vida, eu vou te ser sincero, que foi o caso que ela veio pedir oração, porque esse mês, meu ex-marido não vai, agora não sei o que eu vou fazer, eu preciso que Deus... Mas olha bem, quando ela veio pedir oração, eu falei, então me explica, o que você quer dizer? Eu preciso que Deus faça alguma coisa. Eu falei, o que tem dentro de você? Não, Deus precisa abençoar ele para ele então me ajudar. Eu falei, está vendo? Você só acredita que Deus tem uma maneira, um meio de agir. É como se Deus fosse assim, sabe? Como é que eu vou dizer? Coxo, só consigo por aqui te ajudar. Eu falei, não. Mas então ora comigo. Eu falei, não vou orar por isso. Como assim o senhor não vai orar? Eu falei, não, eu vou estar ajudando a senhora a viver de forma coxa também. A senhora está coxeando, só uma coisa. A Bíblia diz que Deus é multiforme. Não, mas não tem. Eu falei assim, eu vou orar para Deus abrir sua mente. Para Deus ajudar a senhora a ver. A senhora não está vendo, a senhora está cega. A senhora está cega. A senhora limita a Deus. Deus pode fazer muito mais. Obviamente que ela não gostou, mas orei, clamei, concordei, e aí ela foi no programa. No outro dia a bispa veio, deu, sabe, aquele jeito assim que a pessoa fala assim, parece que ela estava ali do lado, na sala comigo ali, né? Faltou só me tocar fisicamente mesmo. A gente fala tocar, mas é dar um tapa mesmo, né? E foi assim na mesma linha, foi aquela mesma coisa. Sai disso aí e tal, até quando? E ela pegou e ousou. Mandou uma mensagem para uma pessoa. A pessoa deu algo que tinha ali para ela começar. E se eu te falar que hoje essa pessoa que sustenta o ex-marido, você acredita? Você já pensou quanto tempo essa pessoa perdeu por conta da fé dela? Porque não vamos colocar outro nome, a fé dela era aquela. Você está entendendo? Não, porque para eu conseguir pagar as minhas contas, para eu conseguir colocar comida na mesa, tem que ser por ele, vai ser por ele. Eu não posso sair, não posso fazer, não tenho o que fazer, não. Eu vou ter os problemas, tal. Então a pessoa pega e ela limita. Isso é bom quando o foco que a pessoa tem é bom. O problema é esse, o problema é que tem muita gente focada em coisa ruim, tem gente focada essas teorias, essas estatísticas do mal, da tragédia, do caos, da morte, da miséria, gente focada em quem está ao redor, gente dependente de quem está ao redor, está bebendo do Espírito, não está bebendo do Espírito da palavra.
Mas por quê? Porque não se enche disso. O que você está vivendo, lembra da pergunta que eu pedi para você se fazer. O que eu estou revelando. Porque o momento não está te moldando, o momento está revelando o que já tem dentro de você, igual foi com Josafá. Lembra do Josafá? Quando Josafá viveu, ele falou, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi isso que ele fez ou não? Senhor, Tu és o Deus dos nossos antepassados. O Senhor reina sobre todos. Quer dizer, eu acredito nesse Deus. Eu não acho que Deus agora é aquele, sabe, que Deus é aquela pessoa a quem eu recorro nesse momento de necessidade. Não. Eu acredito num Deus maior que tudo isso. Eu acredito num Deus que é atemporal, não é o Deus de agora, não, é o Deus de antes, de sempre. Não é só o meu Deus aqui agora, que aparece, é o Deus que foi Deus meu, meus pais, meus avós, antepassados. É o Deus que fez coisas assim que eu escuto e ainda acho que é pequeno, o que eu escuto deve ter sido muito maior. Depois ele ter deixado claro como ele tinha relacionamento, comunhão, como ele via Deus, a fé dele, aí ele falou, tem essa situação também. E depois foi ele quem disse, crede no Senhor. Tenham fé no Senhor. Em quem, gente? Tenham fé no Senhor. Não tenha fé em mim, não tenha fé no governador, não tenha fé no presidente, não tenha fé no auxílio, não tenha fé em alguma coisa, não tenha fé no CNPJ, na empresa, não tenha fé na alta ou baixa do dólar, não tenha fé na pessoa tal, lá no ex-marido ou no patrão, não. Tenham fé em quem? No Senhor, e sereis salvos. Tenham fé nos seus profetas, e os seus profetas, aí eu de novo repito para você, pega tudo aquilo que eu falei, que não é um culto apenas, que não é a palavra de hoje, que não é um versículo, não é uma frase de efeito, mas é o que Deus tem falado, está falando, está trabalhando para o seu povo, e prosperareis. Desde o primeiro culto aqui da Casa Firme eu falei isso. Não acredita em quem a gente fala assim, uma coisa vai mudar a sua vida. É um curso, é uma regra, é uma dica, é uma apostila, é uma ação que você vai investir, que você vai ficar trilionário, é um produto que você vai sair vendendo e vai mudar a vida. Não. Acredite em construções. Eu não estou falando na construção civil não, tá, gente? Apesar de isso ser uma boa área, eu estou falando, acredita nas suas construções. Como essa mulher, eu estou dizendo para você, quando ela tirou o foco daquilo que estava e ela colocou em Deus o foco dela, ela começou a construir. Ela começou a fazer. Ela começou a produzir. E Deus usou ela para produzir para a vida dela, para a família, para outras pessoas, para a obra, e agora até para aquele que foi para ela muito tempo fonte. Porque, como disse Josafá, tenham fé no Senhor. Talvez a tua fé tenha alguma coisa que vem de baixo, que vem da terra, que vem dos homens. Ele não disse assim, tenham fé no Senhor, tenham fé em vocês mesmos, não. Tenham fé no Senhor e tenham fé nos seus profetas. Os seus profetas quer dizer a palavra, a mensagem, a maneira que Deus está usando para trabalhar a vida de cada um de nós. O momento está revelando o que está dentro de você. Se o que está dentro de você não é bom, muda. Como ela. Muda. Espera aí, o que eu estou... Eu sou a pessoa que discute, eu sou a pessoa que já me encolhe, eu sou a pessoa que me amedronta, eu sou a pessoa que se perde, que se desequilibra, eu sou a pessoa que qualquer coisa eu já saio correndo para onde eu sei que eu não posso correr. Quem sou eu? O inquieto, o ansioso, o incrédulo, o fraco, o medroso, o temente que não há Deus, o temente de qualquer coisa? Ou eu sou como Josafá, eu tenho uma vida, um relacionamento, eu tenho comunhão e eu tenho uma fé sólida em Deus. Apesar da fé não ser palpável nem material, mas a gente precisa de uma fé sólida.
Porque Deus é real. E está provado entre nós, a história e o futuro provam, atestam, Deus é real. E quem crê nele tem a sua marca. Quem crê nele se parece com ele. E quando eu digo se parece, tem frutos. É árvore frutífera como nós temos a palavra de José. Nós somos árvore frutífera e árvore ligada à fonte, que é o Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega aí o que representa a sua vida financeira para nós orarmos, para nós falarmos com Deus, apresentarmos a Ele, buscarmos o Senhor. E claro, comece. Comece já respondendo essa pergunta. O que é que está saindo de mim? O que é as coisas que eu estou vivendo estão revelando a meu respeito? O que está o problema, a dificuldade, a pressão está revelando a meu respeito? Uma fé viva? Ou seja, eu sei que então eu estou no caminho certo, eu estou na crescente, eu sei que eu verei o cuidado, a glória de Deus, ou não, estão revelando uma pessoa precipitada, ansiosa, medrosa, incrédula, uma pessoa que não tem vida com Deus, que Deus não é a prioridade. Primeira decisão, consultar a Deus. Segunda, jejuar. Terceira, orar. Onde? No templo. E quem está perto de você? Não importa, todo mundo vai comigo para a igreja, todo mundo. Ah, mas o fulano tem criança pequena, leva junto. Ah, o fulano é velho, vai comigo. Tudo desse homem voltou-se para Deus. O que você acha que tinha dentro dele? A única opção que tem dentro de mim é Deus. A única opção que tem dentro de mim é Deus. Os recursos que eu tenho vêm de Deus. A ajuda com a qual eu conto vem de Deus. E assim tem que ser conosco. Senhor, eu oro agora ao Senhor, em nome de Jesus, e eu peço que o Senhor ajude, meu Deus, nesse momento a tirar, a fazer sair, meu Deus, o que está nessa pessoa que tem revelado que não é bom, a incredulidade, o medo, a ganância, o foco errado. E quantos ainda têm o foco no dinheiro? O foco, meu Deus, em coisas materiais, em pessoas, em situações que parecem, que têm uma imagem, meu Deus, de algo que recompensa, que beneficia, que acrescenta. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós, meu Deus, uma atitude, uma postura, como a de Josafá, que em qualquer momento, pressão, situação, voltemos-nos para o Senhor, consultemos o Senhor, que venhamos ouvir o Senhor, que venhamos nos voltar para o Senhor, com oração, com clamor, com jejum, com entrega, com dependência, para que o Senhor nos abençoe. E eu oro para que o Senhor nos abençoe, meu Deus, para que o Senhor abençoe a vida do teu povo, para que o Senhor abençoe e ajude o teu povo, meu Deus, a chegar nessa mentalidade, a ter o coração voltado para o Senhor. Ajuda, meu Deus, o teu povo, para que o teu povo cresça, avance, prospere, para que a vida financeira do teu povo, como um todo na vida, seja abençoada, que seja uma vida plena, e não uma vida reduzida, mas uma vida plena, assim como essa pessoa vai estar, e eu declaro que ela já esteja plena no Senhor, que ela esteja
crente, temente, dependente no Senhor, que ela esteja voltada para o Senhor, e que o Senhor esteja voltado para ela, para honrá-la, para abençoá-la, para fazer a diferença, para ver, meu Deus, a Tua glória. Eu peço, abençoa a vida financeira do Teu povo, aquilo que representa, meu Deus, o trabalho, a profissão, a porta que essa pessoa crê que o Senhor vai abrir para ela, e eu concordo que portas sejam abertas, eu concordo, meu Deus, que negócios sejam fechados, que vendas sejam feitas, meu Deus, que coisas, situações até então, sonhos, projetos sejam concretizados, porque é do Senhor quem nós dependemos, e a partir do momento que essa pessoa se alinha ao propósito do Senhor, que ela veja a Tua glória, que ela viva a manifestação do Teu poder, que ela veja, meu Deus, o Senhor agindo, o Senhor trabalhando em favor, o Senhor honrando, o Senhor aumentando a sementeira dela, por ela ter semeado pouco que tinha, sido fiel, olhado para o Senhor primeiro, ou atendido ao Senhor, meu Deus, e a Tua obra. Eu peço, abençoa, abre portas onde só tem paredes, concretiza, meu Deus, projetos que até então eram só sonhos, derrama sobre ela unção de conquistas. Nós temos orado, clamado e crido na unção de conquistas sobre as nossas mãos, e que onde nós colocarmos as mãos, tocarmos, o que fizermos, que seja bem sucedido, que o Senhor honre, que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste o Teu poder, que o Senhor, meu Deus, nos ajude em tudo, porque eu não acredito que alguma coisa nós vamos fazer e vai ficar boa, vai dar certo, mas eu acredito que com a Tua ajuda tudo será, meu Deus, excelente, vai ser abençoado, e o que nós cremos e queremos é a Tua bênção. Abençoa a vida financeira do Teu povo, exalta o Teu povo, honra o Teu povo, manifesta, meu Deus, e coloca no Teu povo a Tua marca, que cada um viva com a Tua marca, a marca, meu Deus, da excelência, a marca da diferença que há entre aqueles que Te servem para aqueles que não Te servem, da vida do justo para a vida do ímpio, a marca, meu Deus, da bênção. Eu creio, eu tomo posse, e eu concordo e declaro essa marca de bênção, de excelência, a unção de conquista sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.